No coração do bairro mais tranquilo do Rio de Janeiro, um mistério ancestral se esconde no Castelinho do Flamengo. Eu vivia nas ruas do Flamengo, com o castelinho sempre à vista. Tinha algo naquela construção que me intrigava desde a primeira vez que pus os olhos nela. Seus traços góticos e arte nouveau, misturados com o abandono evidente, a faziam parecer um monumento esquecido de um tempo em que a opulência se misturava com o mistério. A edificação, concluída em 1918, foi concebida pelo arquiteto italiano Gino Coppetti e executada pelo engenheiro Francisco dos Santos para ser a residência do comendador Joaquim da Silva Cardoso e sua esposa Carolina, donos da próspera construtora Silva Cardoso. Uma história popular dizia que Maria de Lourdes e Avelino Fernandes, um dos proprietários subsequentes, foram atropelados por um bonde na frente do castelinho. A cena sanguinária foi presenciada pela filha do casal, que era apenas uma criança inocente na época. Após a morte dos pais, a garota foi entregue a um tutor que a roubou e tratou muito mal, mantendo-a presa na torre principal do imóvel. Ela teria cometido suicídio e agora seu espírito vagava pelo terreno em busca de vingança. Meus dias eram passados entre pequenos delitos, tentando conseguir o próximo gole de álcool, e noites mal dormidas, sempre cercado por uma névoa de incerteza e vozes que só eu parecia ouvir. Foi numa dessas noites, em 1974, que tudo começou. O Castelinho do Flamengo estava vazio há anos, abandonado desde que o senador Mendonça Martins morreu, deixando 5 herdeiros brigando pela herança. A mansão havia sido invadida por moradores de rua, como eu, em busca de abrigo. Lembro que éramos um grupo de cerca de 20 pessoas, todos lutando para se proteger da chuva, frio e da violência das ruas. O lugar tinha uma aura estranha, carregada de uma história que poucos conheciam, mas que muitos temiam. Diziam que Maria de Lourdes, a filha dos antigos proprietários, vagava por lá. Eu sempre achei essas histórias um tanto quanto exageradas, talvez fruto da imaginação fértil dos que, como eu, tinham pouco mais do que a própria loucura para lhes fazer companhia. Mas naquela noite, a bebida não bastava para me aquecer e o silêncio parecia ter um peso maior que o habitual. Subi para o 2º andar, buscando um canto menos exposto, quando ouvi algo que me fez parar. Era um som de passos leves, quase imperceptíveis, mas que faziam o velho chão de madeira ranger. Minhas mãos tremiam, e eu me recostei contra a parede, tentando convencer a mim mesmo que aquilo era apenas um eco da minha mente perturbada. Conforme os minutos se arrastavam, os passos ficaram mais próximos, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Foi então que a vi, uma sombra esguia no final do corredor, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas sujas. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto, e ela parecia flutuar, os pés mal tocando o chão. Meu coração disparou, e por um momento, acreditei que minha mente finalmente havia cedido à loucura completa. Ainda assim, algo me dizia que não era apenas a minha imaginação. Naquela noite, eu estava sóbrio o suficiente para distinguir entre realidade e delírio. A figura feminina se aproximou lentamente, e eu podia sentir uma dor antiga e profunda emanando dela. Sua presença era quase tangível, e o ar ao seu redor parecia gelado. Os outros moradores, espalhados pelos cantos da mansão, começaram a murmurar entre si. Alguns choramingavam, outros rezavam, mas ninguém se atrevia a se mover. O medo era palpável. Foi então que percebi que eu não era o único a ver aquela figura. Maria de Lourdes estava ali, e todos nós sabíamos que não era um truque da mente. Algo verdadeiramente sobrenatural estava acontecendo no castelinho naquela noite. A figura de Maria de Lourdes estava cada vez mais próxima, e eu podia sentir a tensão crescendo no ar. Sua expressão era de uma tristeza profunda, misturada com uma raiva contida que parecia prestes a explodir.
As histórias que ouvi ao longo dos anos começaram a se misturar em minha mente. O tutor cruel, os maus tratos, a solidão na torre. Tudo fazia sentido agora. Maria estava presa entre este mundo e o próximo, e seu espírito inquieto buscava justiça, ou talvez apenas companhia na sua eterna vigília. Os cochichos dos outros moradores de rua se transformaram em gritos de pavor quando Maria se manifestou de forma mais agressiva. Objetos começaram a se mover sozinhos. Um dos homens que estava próximo a mim, Joaquim, foi puxado para trás por uma força invisível, caindo com um estrondo surdo no chão empoeirado. Todos começaram a correr em direções diferentes, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo. Eu, porém, fiquei paralisado. A voz na minha cabeça, aquela que eu sempre tentava silenciar com álcool e drogas, estava agora mais alta do que nunca. Ela me dizia que eu era o próximo, que não havia escapatória, mas ao mesmo tempo havia outra voz, mais suave e quase imperceptível, que me dizia para ficar, para enfrentar o que quer que estivesse ali. E então, em meio ao caos, eu a vi. Maria estava diante de mim. Seus olhos, embora cheios de dor, pareciam buscar algo em mim. E então, sem aviso, ela começou a falar. Ela falou da solidão e do desespero, e de como seu espírito não conseguia descansar. As palavras dela penetravam em minha mente, e por um momento, todos os meus problemas pareceram insignificantes. Eu não sabia se aquilo era real ou apenas mais um lapso da minha mente esquizofrênica. Eu perguntei o que ela queria, mas antes que pudesse responder, um grito estridente cortou o ar. Voltei-me para ver que um dos moradores de rua, um jovem chamado Paulo, estava sendo arrastado para a torre. Ele gritava e se debatia, mas era como se uma força invisível o estivesse levando. Corri atrás dele, subindo as escadas tortuosas do castelinho. A cada passo, a temperatura caía e a chuva aumentava, e eu senti o ar ficar mais pesado. Além das gotas que penetravam as velhas telhas e caíam no chão de madeira apodrecido pelo tempo. Quando finalmente alcancei a torre, o espetáculo diante de mim era aterrorizante. Paulo estava suspenso no ar, seus olhos arregalados de pavor. Maria estava ao lado dele, mas agora sua expressão era de puro ódio. Ela gritava palavras incompreensíveis, e Paulo parecia estar sendo torturado por uma força invisível. Eu sabia que precisava intervir, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. De repente, Maria virou-se para mim, e seus olhos brilharam. Ela soltou Paulo, que caiu no chão, apavorado de medo. Ela se aproximou de mim novamente, e eu pude ver as lágrimas de sangue escorrendo por seu rosto etéreo. Ela me implorava sem palavras por libertação, e então eu soube o que precisava fazer. Fechei os olhos e, em uma prece silenciosa, pedi que sua alma fosse levada para um lugar de paz. Quando abri os olhos novamente, ela havia desaparecido. Quando Maria desapareceu, o silêncio que se seguiu foi mais terrível do que qualquer grito. Paulo fugiu, deixando-me sozinho na escuridão da torre. Sentado no chão frio, com o coração batendo descontroladamente, eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Os dias seguintes foram marcados por eventos cada vez mais perturbadores. Durante a noite, sentíamos uma presença constante ao nosso redor. As vozes sussurrantes e os toques invisíveis eram mais frequentes. E muitos dos meus companheiros começaram a abandonar o castelinho, incapazes de suportar o terror crescente. Um dia, enquanto vagava pelos corredores em busca de um lugar seguro para passar a noite, deparei-me com um velho espelho quebrado. A moldura era ornamentada e mostrava sinais de uma antiga madeira. Ao olhar meu reflexo distorcido, tive a impressão de ver Maria de Lourdes aparecer atrás de mim. Ela não se movia, apenas me observava no escuro com um brilho nos olhos, cheios de tristeza e raiva. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. As alucinações estavam cada vez mais intensas e eu não sabia mais o que era real.
Em uma das noites mais sombrias, ouvi um choro abafado vindo do segundo andar. Subi as escadas com cuidado, os degraus rangiam devido às velhas madeiras. Ao chegar lá, vi uma porta entreaberta de onde vinha o som. Empurrei a porta e vi Maria sentada no chão, abraçando seus joelhos. Ela olhou para mim e seus olhos vazios refletiam apenas desespero. Eu não sou louco, disse para mim mesmo, tentando manter a calma. Eu vi você, eu sei o que aconteceu aqui. Maria não falou, mas... Aproximei-me com cautela e com muito medo. Senti um frio mortal invadir meu corpo. Era como se ela estivesse me mostrando seu sofrimento, compartilhando sua dor. Visões de seu passado inundaram minha mente. Os maus tratos, o isolamento na torre, sua morte solitária. De repente, uma corrente de ar gélido atravessou a sala e a figura de Maria começou a desvanecer. Antes de desaparecer completamente, ela sussurrou: "Ajude-me." Sua voz ecoou na minha cabeça, deixando-me atordoado e paralisado de medo. Nos dias seguintes, a presença de Maria tornou-se menos agressiva. Percebi que ela não buscava vingança, mas sim libertação. Comecei a espalhar a história dela entre os poucos que ainda permaneciam no castelinho, esperando que, ao dar voz ao seu sofrimento, pudéssemos de alguma forma ajudá-la a encontrar paz. Finalmente, chegou o dia em que as autoridades decidiram intervir. O castelinho do Flamengo foi fechado e todos nós fomos removidos. A restauração começou pouco tempo depois, e eu segui meu caminho, levando comigo as lembranças do que havia vivenciado. Anos mais tarde, voltei ao castelinho, agora transformado em um centro cultural. As paredes estavam renovadas e a opressão havia dado lugar a uma atmosfera vibrante e acolhedora. Caminhei pelos corredores, lembrando de cada evento sobrenatural que presenciei. Parei diante de um espelho que estava no local. Agora, via apenas meu próprio reflexo. Um homem mudado pelas experiências do passado. O espírito de Maria de Lourdes, até onde eu sei, nunca mais foi visto. O castelinho, antes um lugar de dor e desespero, havia se transformado em um símbolo de renovação e esperança. E a lenda é contada até hoje pelos moradores da região. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.